Moralidade. Interrogante. Que é ser virtuoso? Que é que nos faz agir virtuosamente? Qual a base da moralidade? Como alcançar a virtude sem luta? É ela um fim em si? Krishnamurti. Podemos pôr de parte a moralidade social que, na verdade, é completamente imoral? A moralidade social se tornou uma coisa respeitável, aprovada por sanções religiosas, e a moralidade da revolta da juventude contra a atual moral social se tornará tão imoral e respeitável como a desta sociedade bem estabilizada. Essa moralidade é ir para a guerra, matar, ser agressivo, buscar o poder, dar ensanchas ao ódio, é a crueldade e injustiça da autoridade estabelecida. É uma moralidade sem moral. Mas podemos realmente dizer que ela não é moral? Porque, consciente ou inconscientemente, nós fazemos parte dessa sociedade. A moralidade social é nossa moralidade e podemos pô-la de lado facilmente. A facilidade com que a pomos de lado é o sinal de nossa moralidade, não o esforço que nos custa a pô-la de lado, não a recompensa ou a punição desse esforço, mas a extrema facilidade com que a abandonamos. Se nossa conduta é dirigida pelo ambiente em que vivemos, por ele moldada e controlada, então essa conduta é mecânica e fortemente condicionada. E se nossa conduta resulta de nossa própria reação condicionada, é moral? Se vossa ação se baseia no medo à punição e no desejo de recompensa, é virtuosa? Se procedeis virtuosamente em conformidade com um certo conceito ou princípio ideológico, pode-se considerar virtuosa tal ação? Assim, cumpre-nos descobrir até que ponto nos emancipamos da moralidade ditada pela autoridade, da imitação, do ajustamento e da obediência. Não é o medo a base de nossa moralidade? A menos que estas perguntas nos sejam fundamentalmente respondidas, não teremos possibilidade de saber o que é ser virtuoso. Como dissemos, a facilidade com que podemos desembaraçar-nos dessa hipocrisia é da máxima importância. Se apenas desprezais, isso não indica que sois moral. Podeis ser meramente um psicopata. Se viveis uma vida de rotina e satisfação, isso tampouco é moralidade. A moralidade do santo que se ajusta e observa a tradição de santidade firmemente estabelecida não é, evidentemente, moralidade. Pode-se ver, pois, que todo ajustamento a um padrão, sancionado ou não pela tradição, não representa conduta virtuosa. Só da liberdade pode vir a virtude. Pode uma pessoa libertar-se com toda a facilidade dessa rede que chamamos moralidade? A facilidade na ação vem com a liberdade. E do mesmo modo, a virtude. Interrogante. Posso libertar-me da moralidade social sem sentir medo, com aquela inteligência que é facilidade? Assusta-me a simples ideia de ser considerado imoral pela sociedade. Os jovens podem fazê-lo, mas eu sou um homem de meia idade, chefe de família, e me está na massa do sangue a respeitabilidade, a essência do burguês, por isso tenho medo. Krishnamurti. Ou aceitais a moral social, ou a rejeitais. Não podeis pôr dois proveitos num saco, estar com um pé no inferno e o outro no céu. Interrogante. Então como cumpre fazer? Vejo o que é moralidade e, entretanto, estou sempre a proceder imoralmente. Quanto mais envelheço, mais hipócrita me torno. Desprezo a moralidade social e ao mesmo tempo quero suas vantagens, seu conforto, sua segurança psicológica e material, suas maneiras elegantes. Eis o meu verdadeiro e deplorável estado, que me cabe fazer. Krishnamurti. Não podeis fazer senão continuar como sois. É muito melhor deixar de tentar ser moral
deixasse de preocupar-se com a virtude. Interrogante: mas isso não posso fazer. Desejo a outra coisa. Vejo-lhe a beleza, o vigor e a pureza. O que estou segurando nas mãos é uma coisa sórdida e feia, mas não posso largá-la. Krishnamurti: então não há problema algum. Não podeis ter as duas coisas, virtude e respeitabilidade. Virtude é liberdade. Liberdade não é uma ideia, um conceito. Quando há liberdade, há atenção, e só nessa atenção pode a bondade florescer. Suicídio. Interrogante: desejo conversar sobre o suicídio. Não porque haja alguma crise em minha vida ou porque eu tenha alguma razão para suicidar-me, mas porque é um assunto que necessariamente vem à tona quando se considera a tragédia da velhice, a desintegração física, o quebrantamento do corpo, a perda da verdadeira vida nas pessoas quando ela chega. Há alguma razão para prolongarmos a vida ao atingirmos esse estado, para continuarmos arrastando o que dela resta? Não seria um verdadeiro ato de inteligência reconhecer o momento em que cessou a utilidade da vida? Krishnamurti: se fosse a inteligência que vos inspirasse a pôr termo à vida, essa mesma inteligência teria impedido o vosso corpo de deteriorar-se prematuramente. Interrogante: mas não há um momento em que nem a inteligência da mente pode impedir a deterioração? O corpo acaba gastando-se. Como reconhecer a aproximação desse momento? Krishnamurti: precisamos penetrar com certa profundeza nesta questão. Ela implica várias coisas, não? Deterioração do corpo, do organismo, senilidade mental, extrema incapacidade. Incessantemente abusamos do corpo por influência do costume, do paladar e da negligência. O paladar dita a sua vontade e o prazer que ele proporciona molda e controla as atividades do organismo. Quando isso acontece, é destruída a natural inteligência do corpo. Nos armazéns vê-se uma enorme variedade de comestíveis tentadoramente coloridos, convidando aos prazeres do paladar e não ao que é benéfico para o corpo. Assim, da mocidade em diante, amortece-se esse instrumento que deveria ser altamente sensível, ativo, capaz de funcionar como uma perfeita máquina. Esta é uma parte da questão. Em seguida, temos a mente que, durante 20, 30, 80 anos, viveu num constante estado de luta e resistência. Ela só conhece contradição e conflito emocional ou intelectual. Qualquer forma de conflito é, não só uma deformação, mas traz consigo a destruição. São estes, pois, alguns dos fatores básicos, interiores e exteriores, da deterioração. A atividade sempre egocêntrica com seus processos de isolamento. Há, naturalmente, o desgaste físico do corpo e há o seu desgaste inatural. O corpo perde suas capacidades e memórias e a senilidade gradualmente dele se opera. Perguntais se uma pessoa não deveria suicidar-se, tomar um comprimido para morrer. Quem está fazendo essa pergunta? Os que são senis ou os que estão a observar a senilidade com tristeza, com desespero e medo de sua própria deterioração? Interrogante: naturalmente, do meu ponto de vista, a pergunta é motivada pelo pesar de observar a senilidade em outras pessoas, já que, presumivelmente, ela ainda não começou em mim, mas não há também uma certa ação da inteligência que prevê uma impossível derrocada do corpo e indaga se não seria inútil prosseguir vivendo quando o organismo já não é capaz de vida inteligente? Krishnamurti: podem os médicos permitir a eutanásia? Podem os médicos ou o governo permitir que um doente se suicide? Interrogante: esta é, sem dúvida, uma questão legal, sociológica ou, como outros preferem, uma questão moral. Mas não é disso que estamos tratando aqui, é? O que estamos perguntando é se o indivíduo tem o direito de pôr termo à sua própria vida
e não se a sociedade o permitirá. Krishnamurti, estás perguntando se alguém tem o direito de tirar sua própria vida, não só na senilidade ou quando se sente a aproximação da senilidade, mas se é moralmente permissível praticar o suicídio em qualquer tempo? Interrogante, reluto em imiscuir nisso a moralidade, que é uma coisa condicionada. Eu estava tentando formular a pergunta na base de um problema direto da inteligência. Felizmente, pelo que me respeita pessoalmente, esse problema não me defronta, por enquanto, e, por conseguinte, creio que estou em condições de encará-lo mais ou menos desapaixonadamente, mas como um exercício de inteligência humana. Qual é a resposta? Krishnamurti, estás perguntando se um homem inteligente pode suicidar-se, não é isso? Interrogante, ou se o suicídio, dadas certas circunstâncias, pode ser a ação de um homem inteligente. Krishnamurti, é a mesma coisa. O suicídio resulta, afinal de contas, ou de um estado de completo desespero, causado por uma profunda frustração, ou de um medo irremediável, ou do percebimento da inanidade de uma certa maneira de vida. Interrogante, em geral é assim, se me permitis a interrupção, mas estou tentando fazer a pergunta fora de qualquer motivação. Quando uma pessoa chega ao ponto de desespero, isso supõe um tremendo motivo, e é então difícil separar a emoção da inteligência. Estou procurando manter-me nos domínios da inteligência pura, livre da emoção. Krishnamurti, estás perguntando se a inteligência permite, em alguma circunstância, o suicídio. Não permite, de certo. Interrogante, por que não? Krishnamurti, é, com efeito, necessário compreender a palavra inteligência. É a inteligência permitir que o corpo se deteriore por influência do hábito, do abuso, do cultivo do paladar, do prazer, etc. Isso é inteligência, a ação da inteligência? Interrogante, não, mas se o indivíduo chegou a uma certa idade e em sua vida houve, em certa medida, uso ininteligente de seu corpo, cujos efeitos ainda não se fazem sentir, ele não pode voltar atrás e viver de novo a própria vida. Krishnamurti, por conseguinte, tornai-vos cônscio da natureza destrutiva da maneira como estamos vivendo e pondo-lhe fim imediatamente e não numa data futura. A ação imediata em presença do perigo é um ato de sanidade mental, de inteligência, e o adiamento, tal como a busca de prazer, denota falta de inteligência. Interrogante, percebo. Krishnamurti, mas não estás vendo também uma coisa muito real e verdadeira, ou seja, que o processo de insolação por parte do pensamento com sua atividade egocêntrica é uma forma de suicídio? Isolamento é suicídio, seja o isolamento de uma nação, seja o de uma organização religiosa, de uma família, de uma comunidade. A pessoa já está presa naquela armadilha que leva, por fim, ao suicídio. Interrogante, estáis referindo ao indivíduo ou ao grupo? Krishnamurti, tanto ao indivíduo como ao grupo. Já estamos aprisionados no padrão. Interrogante, que no fim levará ao suicídio? Mas nem todo o mundo se suicida. Krishnamurti, exato, mas o elemento representado pelo desejo de fuga já existe. Fuga para não enfrentar os fatos, para não enfrentar o que é. Essa fuga é uma forma de suicídio. Interrogante, este me parece ser o ponto crucial da questão, porque é de supor que, pelo que acabaste de dizer, que o suicídio é uma fuga. Evidentemente o é, em 99% dos casos. Mas, e esta é a questão que proponho, não existirá também uma espécie de suicídio que não seja fuga? Um meio de evitar isso que chamais o que é?
Pode-se dizer que muitos casos de neurose são formas de suicídio. O que quero perguntar é se o suicídio pode ser outra coisa que não uma reação neurótica. Não pode ser também a reação a um fato que enfrentamos, reação da inteligência em face de uma situação humana insustentável? Krishnamurti, quando empregais as palavras inteligência e situação insustentável, há uma contradição. Os dois termos se contradizem. Interrogante, dissestes que em presença de um precipício ou de uma serpente venenosa, prestes a dar o bote, a inteligência dita uma certa ação, que é um ato de fuga. Krishnamurti, um ato de fuga ou um ato de inteligência? Interrogante, não podem os dois atos ser, às vezes, idênticos? Se um carro vem sobre mim pela estrada e eu o evito? Krishnamurti, isto é um ato de inteligência. Interrogante, mas é também um ato de fuga ao carro. Krishnamurti, mas é ato de inteligência. Interrogante, exatamente, mas não se pode dizer que há, no viver, único corolário desse ato de inteligência, quando a coisa que temos pela frente é insolúvel e mortal? Krishnamurti, deixai-a, então, assim como deixais o precipício, afastai-vos dela. Interrogante, nesse caso, afastar-me dela significa suicídio. Krishnamurti, não. O suicídio é um ato de ininteligência. Interrogante, porquê? Krishnamurti, eu vou-lo estou mostrando. Interrogante, quereis dizer que o ato de suicídio é categórica e inevitavelmente uma reação neurótica à vida? Krishnamurti, obviamente, é um ato de ininteligência, um ato que significa claramente que chegastes a um ponto que vos vedes de tal maneira isolado que não achais saída alguma. Interrogante, mas, para fins de discussão, quero supor uma situação irremediável e que a pessoa não atue com o motivo de evitar o sofrimento, de desviar-se da realidade. Krishnamurti, existe na vida alguma situação, relação ou incidente de que não possamos desviar-nos? Interrogante, naturalmente, há muitas. Krishnamurti, muitas? Mas por que insistis em que o suicídio é a única saída? Interrogante, quando atacados de uma doença fatal, não temos possibilidade de fugir dela. Krishnamurti, tendo cuidado agora, muito cuidado com o que estás dizendo. Se tenho um câncer que me vai matar e o médico me diz, bem, meu amigo, você tem de ir vivendo com ele, que devo fazer? Suicidar-me? Interrogante, talvez. Krishnamurti, mas estamos discutindo este assunto teoricamente. Se eu, pessoalmente, estivesse com o câncer, nesse caso eu decidiria, refletiria sobre o que conviria fazer. Não se trataria de uma questão teórica. Iria averiguar qual seria a coisa mais inteligente a fazer. Interrogante, quereis dizer que não se pode fazer esta pergunta teoricamente, mas só se me acho realmente em tal situação? Krishnamurti, isso mesmo. Agireis, então, de acordo com o vosso condicionamento, de acordo com a vossa inteligência, de acordo com a vossa maneira de vida. Se vossa maneira de vida foi sempre de evitar e de fugir uma atividade neurótica, adotareis, então, naturalmente, uma atitude neurótica, uma ação neurótica. Mas, se tiverdes vivido uma vida de real inteligência, no sentido total desta palavra, então essa inteligência atuará se vos virdes atacado de câncer. Podereis conformar-vos, dizer, irei vivendo os poucos meses ou anos que me restam. Interrogante, ou poderei não dizê-lo. Krishnamurti, ou podereis não dizê-lo, mas não digamos que o suicídio é inevitável. Interrogante, eu não o disse. Perguntei se, em certas circunstâncias coercivas, tal um caso de câncer,
O suicídio seria a única reação inteligente. Krishnamurti, temos aqui uma coisa extraordinária. A vida vos proporcionou grandes alegrias, a vida vos deu extraordinária beleza, a vida vos trouxe muitos benefícios e fostes seguindo com ela. Igualmente, em tempos de desventuras, fostes seguindo com ela, o que é próprio da inteligência. Agora, acontece que tendes câncer e dizeis: não suporto mais esta vida, preciso pôr-lhe termo. Porque não seguis com ela, acompanhando seu movimento, vivendo-a, compreendendo-a? Interrogante. Por outras palavras, não há resposta para esta pergunta antes de nos acharmos em tal situação. Krishnamurti. Não há, naturalmente. Mas esta é a razão porque considero muito importante enfrentar o fato, enfrentar o que é, de momento em momento, em vez de tecer teorias a respeito dele. Se uma pessoa está doente, irremediavelmente doente de câncer, ou se tornou completamente senil, qual é o ato mais inteligente? Não para um mero observador, como eu, porém para o médico, a esposa, a filha. Interrogante. Isso, com efeito, não tem resposta, porque é um problema que concerne a outro ente humano. Krishnamurti, exatamente. É isso precisamente o que estou dizendo. Interrogante. E ninguém tem o direito de decidir sobre a vida e a morte de outro ser humano. Krishnamurti, mas nós o fazemos. Todas as tiranias o fazem. A tradição o faz. A tradição nos manda viver de uma maneira e não de outra. Interrogante. E também se está tornando tradição fazer as pessoas viverem além do ponto em que a natureza daria por fim a luta. Graças à ciência médica, muitos doentes serão conservados vivos. Bem, é difícil definir o que é uma condição natural, mas parece muito antinatural fazê-los viver por tanto tempo como hoje se faz. Mas esta é uma questão diferente. Krishnamurti, sim, uma questão totalmente diferente. A verdadeira questão é se a inteligência pode permitir o suicídio, mesmo quando os médicos tenham diagnosticado um mal incurável. Não se pode, de modo nenhum, dizer a outro o que deve fazer em tal caso. Ao ente humano com um mal incurável é que cabe agir de acordo com a sua inteligência. Se ele é de fato inteligente, isto é, se viveu uma vida de amor, de solicitude, de sensibilidade e delicadeza, esse homem, ao surgir aquela situação, agirá em conformidade com a inteligência que esteve operando no passado. Interrogante. Então, a certo respeito, esta nossa palestra ficou sem sentido, porque isto teria de acontecer inevitavelmente. As pessoas agiriam em conformidade com o que tivesse acontecido no passado. Uns estourariam os miolos, outros deixar-se-iam ficar a sofrer até morrer ou a viver de alguma maneira no interim. Krishnamurti. Não. Nossa palestra não foi inútil. Escutai. Descobrimos várias coisas, principalmente esta, que o mais importante é viver inteligentemente. O viver de maneira sumamente inteligente requer extraordinária alerteza da mente e do corpo. E nós destruímos a alerteza do corpo com nossas maneiras antinaturais de viver. Estamos também destruindo a mente, o cérebro, com o conflito, a constante repressão, constantes explosões de violência. Assim, se seguimos uma maneira de vida que seja a negação de tudo isso, então essa vida, essa inteligência, em face de uma doença incurável, agirá corretamente. Interrogante, estou vendo que vos fiz uma pergunta acerca do suicídio e me deste uma resposta sobre como viver corretamente. Krishnamurti. A única resposta possível. Um homem, no ato de saltar uma ponte, não pergunta: posso suicidar-me? Ele já está o fazendo. É um caso liquidado, mas perguntarmos nós, aqui, sentados nesta casa sólida ou num laboratório, se um homem pode ou não suicidar-se, não tem sentido nenhum. Interrogante, portanto, não se pode fazer esta pergunta. Krishnamurti, ao contrário, ela deve ser feita, se um homem pode ou não praticar o suicídio. Mas cumpre investigar o que há atrás dela, o que está inspirando ao homem que a faz o desejo de suicidar-se. Conhecemos um homem que está sempre a ameaçar suicidar-se, mas até hoje não o fez, porque é um homem extremamente indolente.
Não quer fazer nada e quer que todos o sustentem. Esse homem já praticou o suicídio. O homem que é obstinado, desconfiado, ávido de poder e de posição, este também, interiormente, já se suicidou. Vive atrás de uma muralha de imagens. Assim, qualquer homem que está vivendo com uma imagem de si próprio, de seu ambiente, de sua ecologia, de seu poder político ou de sua religião, já está liquidado. Interrogante. Quer-me parecer, pelo que dizeis, que a vida, quando não é vivida diretamente, Krishnamurti, diretamente e inteligentemente. Interrogante. Fora das sombras das imagens, do condicionamento, é uma espécie de subsistência. Krishnamurti. Naturalmente, vede como vive a maioria das pessoas atrás de um muro, o muro do seu saber, de seus desejos, de seus impulsos ambiciosos. Já se acham num estado de neurose e essa neurose lhes oferece uma certa espécie de proteção, a proteção do suicídio. Interrogante. A proteção do suicídio? Krishnamurti. Considerai, por exemplo, um cantor. Sua voz constitui sua maior proteção e se ele a perde, está pronto a suicidar-se. O que é realmente interessante e verdadeiro é descobrirmos, por nós mesmos, uma maneira de vida altamente sensível e inteligente, e tal não é possível quando há medo. A ansiedade, avidez, inveja, formação de imagens ou viver em isolamento religioso. Esse isolamento é o que todas as religiões sempre ofereceram. O crente se acha, positivamente, no limiar do suicídio, porque, tendo depositado toda a sua fé numa crença, se essa crença é abalada, sente medo e está pronto a adotar outra crença, outra imagem, a praticar outro suicídio religioso. Assim, pode um homem viver sem imagem alguma, sem nenhum padrão, nenhum sentido do tempo. Não digo vivemos de tal maneira que não nos preocupemos com o que amanhã sucederá ou ontem sucedeu. Isso não é viver. Há pessoas que dizem: peguem o presente e tirem dele o melhor partido possível. Isto também é um ato de desespero. Em verdade, não devemos perguntar se é certo ou não uma pessoa suicidar-se. Devemos perguntar o que é que produz o estado de espírito em que não há mais esperança alguma, embora a esperança seja uma palavra imprópria, já que a esperança supõe um futuro. Deve-se antes perguntar como se torna existente uma vida fora do tempo. Viver fora do tempo é, com efeito, conhecer a imensidade do amor, porque o amor não pertence ao tempo, não é uma coisa que foi ou que será. Descobri-lo e com ele viver, eis a verdadeira questão. Se um homem pode suicidar-se ou não, é pergunta própria de quem já está parcialmente morto. A esperança é a coisa mais terrível. Não foi Dante que disse: deixai toda a esperança, ó vós que entrais no inferno. Para ele, o paraíso era a esperança horrível. Interrogante. Sim, a esperança é o próprio inferno.